O Justiça e Você está no ar. No programa de hoje vamos mostrar como funciona o novo sistema de fiscalização das unidades judiciárias adotado pela Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte. Agora, as varas mantêm a rotina normal de trabalho e o atendimento ao público, mesmo durante as correições. E você vai ver também uma reportagem especial que mostra os passos necessários na hora de encerrar as atividades de uma empresa. E na entrevista vamos falar sobre a publicação científica produzida pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, que conquistou uma nova classificação no sistema de avaliação do Ministério da Educação. O convidado é o juiz Francisco Seráfico da Nóbrega, editor da revista Direito e Liberdade. Continue conosco, voltamos em instantes e enquanto isso você confere os fatos e as notícias que marcaram o Rio Grande do Norte nos últimos dias. Até já! A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reuniu autoridades e especialistas do setor para elaborar minuta de termo de cooperação técnica. O objetivo é normatizar o atendimento às mães biológicas e às gestantes que desejem entregar o filho para a adoção. O objetivo aqui foi reuni-los para que a gente possa buscar subsídios para a construção de um termo de cooperação técnica. Porque as mães biológicas que, no acompanhamento na rede pública, desejam entregar o filho para adoção, elas deverão ser encaminhadas para o judiciário, para que o judiciário possa trabalhar com elas e, se efetivamente elas mantiverem o desejo de entregar o filho para adoção, então esta criança deverá ir para o Cadastro Nacional. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte implantou o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos fora das sedes da Justiça Potiguar. O novo Sejusc, instalado na Faculdade Maurício de Nassau, vai atender gratuitamente a população, promovendo sessões de mediação pré-processual. Nesse momento, nós damos início a um novo ciclo do Tribunal de Justiça, que é justamente se congregar com essas instituições de ensino, de modo que tanto os alunos recebam a formação técnica e prática adequada para se incumbir dessa nova espécie de jurisdição que nós temos hoje, que é a jurisdição consensual. Não existe mais aquela ideia de que o aluno treinado pela universidade vai só litigar. Nós estamos tentando formar uma nova consciência. Então, nesse espaço inaugurado com a Maurício Nassau hoje, não só os alunos saberão que temos outro tipo de jurisdição com mais a população. Então as partes poderão vir, serão atendidas por um conciliador, farão possivelmente um acordo no sentido de resolver o problema, e não só a parte jurídica. Porque às vezes a gente tem um problema jurídico, né? Mas além daquele problema jurídico tem uma coisa muito mais pessoal, uma mágoa, e é nisso que os conciliadores vão trabalhar, tentar resolver as duas pendências. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte declarou inconstitucional artigo que autoriza o município de Natal a emitir e comercializar bilhetes de passagens do transporte coletivo da cidade. O texto julgado foi o artigo 1º da emenda à Lei Orgânica do município de Natal, número 27/2013. A relatora da ação direta de inconstitucionalidade foi a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. A Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte está implementando um novo sistema de relatório de inspeções. O objetivo é promover uma prestação de serviço ágil e com mais qualidade em todas as unidades judiciárias do Rio Grande do Norte. A Corregedoria Geral de Justiça mudou alguns procedimentos nas correições. O novo método busca construir e concluir o diagnóstico da unidade ao mesmo tempo em que as rotinas administrativas e judiciais estão sendo inspecionadas. Ou seja, não é mais necessário paralisar o trabalho da vara para a realização das correições. Aqui em Marizal, a utilização do novo sistema implantado para a emissão de relatórios produzidos durante as inspeções correcionais mostra-se bastante positiva. Na prática, a nova ferramenta agiliza não somente o trabalho dos corregedores, mas também os resultados desse trabalho.
Para o juiz da comarca de Umarizal, localizada na região do Alto Oeste Potiguar, a nova metodologia foi bem recebida na unidade. Ele acredita que dessa forma, os magistrados e servidores podem corrigir as eventuais falhas mais rapidamente. Antigamente a gente esperava um tempo para receber o resultado. Hoje, do jeito que vem sendo feito, a gente recebe o resultado imediatamente após o término da correção. Então, a gente já tem condições de adotar as providências que são pedidas pela corregedoria de imediato. O resultado dessas visitas e reuniões é apresentado em relatórios. Os documentos apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas em cada comarca, além de recomendações que auxiliam na melhora do desempenho dos serviços prestados. A Corregedoria Geral de Justiça ela tem essa finalidade de atuar junto às unidades jurisdicionais, acompanhando os trabalhos, né, do Poder Judiciário, as rotinas e a metodologia e a gestão dos processos, além das questões estruturais da própria comarca relacionadas com número de servidores, com as instalações físicas, né, da comarca e todas as questões que envolvem a prestação da atividade jurisdicional naquela unidade. O juiz corregedor explica que, além das correições periódicas, algumas vezes também é preciso realizar correições extraordinárias. A corregedoria está dando continuidade, né, a um trabalho, né, das gestões anteriores em relação às correções ordinárias e sempre com aquele intuito de aperfeiçoar o sistema, de melhorar o trabalho dos dados que são levantados para que a gente possa ter um planejamento do Poder Judiciário de forma que venha a trazer uma maior efetividade, uma melhor gestão. Então, a gente busca não só fazer o levantamento do acervo processual, mas de que forma qualitativa e de gestão esse acervo pode ser trabalhado para que ele possa ser solucionado e para que a gente atenda a finalidade maior do Poder Judiciário, que é uma prestação jurisdicional de forma adequada, tempestiva e, acima de tudo, com efetividade. Outras informações sobre as correições e as atividades realizadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte você pode obter pela internet, na página da instituição. O endereço é corregedoria.tjrn.jus.br. A juíza Niedja Fernandes, da comarca de Santana do Matos, concedeu o prazo de 6 meses para que o município estruture o Centro de Referência de Assistência Social. A determinação foi em razão de irregularidades na estrutura física e material da instituição. Para isso, o município deve incluir dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual. A magistrada determinou também que os servidores que atuarem no centro sejam selecionados por meio de concurso público. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, os passos para encerrar as atividades de uma empresa e as novidades da revista Direito e Liberdade, uma publicação da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Aproveite este tempinho para acessar a nossa página no Twitter. No @TJRN Notícias, você confere as mais recentes informações relacionadas ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você volta já. De cada 10 empresas que são abertas no Brasil, 6 desaparecem após 5 anos de atividades. Os dados são da pesquisa Demografia das Empresas 2014, divulgada pelo IBGE. Entre as dificuldades enfrentadas por quem não consegue ultrapassar essa barreira estão os procedimentos de encerramento da empresa. Entenda melhor como funciona esse processo acompanhando a nossa próxima reportagem. No Rio Grande do Norte, 2016 chegou ao fim com o fechamento de 3.200 empresas. Metade do registrado no ano anterior, quando fecharam mais de 6.500. Apesar da queda, o número ainda é considerado alto e reflete o impacto da crise econômica, especialmente entre as micro e pequenas.
Isso pode acontecer porque em 2015 as empresas elas não estavam tão preparadas para o cenário econômico que se apresentou naquele período. Em 2016 elas já tinham estudado, né? Elas já conseguiram se integrar mais àquele momento de crise. Esses são os números de empresas fechadas com CNPJ. A gente sabe que a situação ficou difícil para muitos empresários e muitos fecharam suas portas, mas não deram baixa legalmente em seu CNPJ. Né? E esse número provavelmente é muito maior do que os 6.500 em 2015 e mais do que os 3.200 em 2016. Quando uma empresa fecha as portas e deixa de funcionar, é essencial encerrar oficialmente a existência. Deixar de registrar o fim de um negócio traz consequências e pode fazer, inclusive, com que as dívidas da empresa sejam transferidas para o nome dos sócios. O primeiro passo é decidir entre fechar definitivamente ou deixar a empresa inativa. Opção temporária para empresários que pretendem voltar ao exercício ou que não dispõem de recursos para cancelamento imediato dos registros. Há alguns pontos a considerar entre deixar inativa ou fechar. Por exemplo, se a empresa tiver parcelamentos de impostos que ainda está pagando, se a empresa ainda tiver estoque que ainda vai decidir como é que vai resolver para vender, vai liquidar. Se a empresa realmente não tiver mais operação e não tiver mais nenhum bem, não tiver mais nenhuma movimentação, ela ainda pode dizer, eu não quero baixar porque pode ser que eu ainda retome essa atividade mais para frente, prefiro deixar inativa. Ou então, se realmente não ocorrer nenhum desses casos, o ideal é baixar para não ficar tendo que entregar obrigações, mantendo a empresa aberta, já que não vai mais utilizar. A contadora explica ainda que o fechamento de uma empresa é um processo burocrático que demanda tempo e paciência do empreendedor. Por isso, o ideal é procurar um profissional contábil. Ele é o responsável pelo encerramento da empresa na Junta Comercial do Estado, na Receita Federal, Prefeitura, Secretaria Estadual da Fazenda, entre outros órgãos de registro empresarial. O que acontece é que a empresa estando aberta e ativa, ela tem obrigações acessórias em todos os âmbitos, seja estadual, municipal ou federal. Então, a partir do momento que deixou a empresa aberta, não deixou ela como inativa, sem nenhum movimento, né? E não baixou, aí cada mês está gerando obrigações acessórias em atraso, multas e penalidades que ele, em dado momento, vai ter que arcar. Em dado momento, aquela conta vai chegar. Dependendo da quantidade de pendências que possui, a demora em oficializar o fim das atividades pode levar até 5 anos. Decidiu a partilha dos bens, faz o distrato social, determinando isso, esse fechamento, encerramento das atividades, dá entrada na junta comercial, o sistema aqui é sincronizado com os órgãos, então deu entrada na junta comercial, na Receita Federal já vai automático para o Estado, para o município, e aí esses órgãos vão realizando auditorias eletrônicas e vão procedendo à baixa. Hoje, com um processo muito mais eletrônico, essa baixa está ocorrendo em 5, 10 dias, porém, ainda aqueles processos que foram baixados ainda podem ser fiscalizados por 5 anos após a baixa. A revista Direito e Liberdade, uma publicação da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, conquistou a classificação B1 no conceito avaliado de publicações científicas do Ministério da Educação, a CAPES. Para saber o que isso significa e quais as principais características da revista, eu converso agora com o juiz Francisco Seráfico da Nóbrega, editor da revista Direito e Liberdade. Doutor Seráfico, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa aqui estar para falar de coisas boas. Uma notícia bem-vinda, então. A que o senhor atribui essa classificação? A linha editorial que vem sendo seguida desde o lançamento em 2005, quando na cidade de Mossoró surgiu a revista Direito e Liberdade, que hoje conta com mais de 445 trabalhos publicados, não só do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil, mas também artigos do exterior, já que trabalhamos com 5 linhas de pesquisa: cidadania e processo coletivo, meio ambiente, aplicação de direito, teoria do direito e hermenêutica e violência de gênero. Então isso aí possibilita que, durante um fluxo contínuo, quem desejar submeter um trabalho para apreciação e possível publicação na revista Direito e Liberdade está aberta permanentemente a fase de recebimento. Dentro desses temas? Dentro desses 5 tópicos ou desses 5 pontos. Quais são os critérios utilizados na avaliação da revista para ela chegar a esse conceito? A CAPES do Ministério da Educação, ela possui vários critérios e divide as revistas entre as internacionais, que recebem a classificação A1 e A2,
e as nacionais com classificação B e C. Por sua vez, a B se divide em 5 faixas, da B1, que é a nossa, até a B5. Isso significa que aquele que publica numa revista B1, ele conta maior pontuação para o seu currículo acadêmico e facilita os trabalhos que posteriormente virá a publicar. A revista é uma publicação da Escola da Magistratura, mas quem estiver trabalhando com pesquisa, que queira submeter à avaliação, o que deve fazer? Sim, a revista Direito e Liberdade é aberta a todo o público, não só nacional, mas também estrangeiro. E é tanto que a primeira edição deste ano, o volume 19.1, será lançado no dia 30 de abril, com 12 trabalhos. Ela é uma revista quadrimestral, é lançada em abril, agosto e dezembro. E na edição agora de abril, a 19.1, sairá um trabalho de Portugal. Um trabalho produzido em Portugal que passou por toda uma seleção, através da avaliação cega. Nós retiramos o nome do autor e submetemos a revisores daquela área que o trabalho foi inscrito. Assim, quem está avaliando não sabe quem está sendo avaliado. Avalia o conteúdo dentro dos critérios exigidos pelo Ministério da Educação. Quais os caminhos, então, a percorrer para conseguir publicar na revista? Acessar através de qualquer dos portais a revista Direito e Liberdade, e lá tem todas as normas e critérios para publicação. Recebemos de janeiro a janeiro e o fluxo, volto a dizer, é contínuo. E os portais aos quais o senhor se refere são o do TJ e o da Esmarne e também do Ministério da Ciência e Tecnologia com a plataforma CER. Nós estamos indexados hoje em 23 indexadores, sendo 7 nacionais, como o BDJU do Superior Tribunal de Justiça, do Congresso Nacional, e 17 internacionais, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, o Latindex, o Redebio e tantos outros que são interessantes para quem gosta e faz publicação. Então, repetindo, para a gente não esquecer, quais são os temas? São 5 tópicos: processos coletivos e cidadania, meio ambiente, violência de gênero, aplicação do direito, teoria do direito e hermenêutica. Doutor Seráfico, então, até a próxima. Obrigada. Agradeço o espaço aberto e estamos à disposição. Na próxima semana estamos de volta com mais uma edição do Justiça e Você. E até lá você continua sempre bem informado pela internet, nas redes sociais e também pelo site do TJRN. Eu espero você. Até lá.